Oi, gente, a paz do Senhor, minha gente, de novo eu aqui. Hoje é 20, né, de janeiro. Gente, eu tô com um pouco de dor de cabeça. E aí eu vim aqui só para contar um sonho, porque eu dormi agora à tarde. Eu não sou de dormir à tarde, mas por conta que o Abias é doente a noite toda, acordando. Então esses dias eu não dormi bem. Por isso que eu senti muito sono hoje à tarde e acabei cochilando, fiquei com dor de cabeça. Nesse cochilo que eu tive um sonho e eu resolvi fazer essa live para ficar gravado esse sonho, que ele vai servir como um alerta, porque todo sonho que você tiver e ele tiver base bíblica, ele é um alerta de Deus. Ele é algo que às vezes não está escrito, mas que Deus vai nos dar a direção para entender. Então, nesse sonho, eu estava como se fosse em um lugar que não é aqui no Brasil, fora do Brasil. E aí tinha lá um local que ficava urso. Eu não sei dizer o local que fica urso, mas estava rodeado de pedras. Ele tinha esse lugar. E então eu estava dentro desse lugar dos ursos. Tinha 2 ursos. Quando um urso viu que eu estava lá dentro desse local deles, ele corria, né, para poder me devorar. Aí alguém lá da multidão que estava fora disso dizia: se deita e finge de morta. E aí eu fiz isso. Quando eu deitei para fingir de morta e o urso não me devorar, eu fiquei olhando para cima. Quando eu fiquei olhando para cima, eu vi um avião passando e na minha mente veio o nome avião cargueiro, que eu não sei nem o que era avião cargueiro direito. Eu sei que o avião era grande, ia lotado de pessoas, e no fundo do avião tinha a bandeira dos Estados Unidos. E ele estava passando tão alto, e no que eu estava deitado no chão, olhando para cima, eu via ele bem pequenininho, mas eu conseguia ver e ele deixava um rastro de fumaça, né? Mas não era fumaça tipo poeira, tipo uma poeira de terra. E aí eu percebia que vinha míssil atrás do avião. E eu dizia: meu Deus do céu, esse míssil vai derrubar esse avião e tá cheio de pessoas. Eu preciso avisar. Na minha mente eu queria avisar, mas era impossível avisar. Quando eu pensei, vou avisar, o urso da jaula lá que estava comigo, eu digo jaula, mas não era uma jaula. Ele percebeu que eu não estava morta e o urso ele vinha com aquela pata para poder me bater. Quando ele vinha para me bater, alguém gritava: corre! Aí eu corria, subia lá nessas pedras e conseguia sair deste lugar onde tinha esses ursos. Era 2 ursos grandes. E aí tinha um urso que era mais velho que o outro, dava para perceber que ele era mais velho. E um era mais rápido e o outro, por ser mais velho, não era tão rápido. E então, nisso, o míssil alcançava o avião, chocava-se com o avião e despedaçava aquele avião. E era muito corpo de gente caindo, despedaçado. E no sonho, gente, eu sentia a presença maligna do diabo tão forte, tão terrível, que eu sabia que eu estava sonhando, eu queria acordar porque eu estava sentindo a presença do diabo. Quem já sentiu a presença do diabo sabe, é uma coisa pesada. E aí eu via só esse cenário. De repente, como eu saí daquele lugar do urso, eu estava assim na beira de um rio. Esse rio, ele era bem grande, era tão grande que eu estava em um lado, mas ele tinha um outro lado de terra. Mas não dava para me alcançar na minha visão, porque era muito longe, era muito largo esse rio. E aí ele tinha uma ponte grandona. Quando eu olhava para essa ponte enorme que atravessava esse rio, e era lá nos Estados Unidos esse rio, e eu estava lá. Eu via aquela poeira que estava atrás do avião, que o avião deixava aquela poeira, não estava mais lá em cima, estava sobre o rio. Quando aquela poeira desceu sobre o rio,
eu vi que não era uma poeira comum, era nuvens de demônios. Nuvens de demônio com grande ira desceu sobre o rio e ele ia derrubar essa ponte. Aí o mesmo, como é o nome, meu Deus, esse negócio que derrubou o avião, esse míssil que derrubou o avião, ele não se explodiu, ele derrubou e veio. E veio e se chocou na água desse rio. E foi uma explosão, igual aquelas explosões de bomba nuclear. Subiu aquela água como bomba nuclear. E aquela nuvem de demônio que parava sobre esse rio, dava aquela gargalhada que eu sentia a presença do diabo. Era uma coisa tão maligna que eu queria acordar e me deu dor de cabeça. De tanto demônio que tinha no sonho. E a ponte desse rio desabava e era tanto carro dentro dos rios e as pessoas morrendo afogadas, aquelas nuvens de demônio dando gargalhada terrível. Era terrível. E eu lutando para acordar, porque eu sabia que eu estava dormindo, eu não queria estar no sonho e eu conseguia ver a minha expressão. Não ver, eu conseguia sentir a minha expressão aqui, fora do sonho. Eu estava dormindo, mas não dormindo totalmente, que eu não estava consciente. E o Abias perto de mim, eu querendo acordar, e eu sentindo a tristeza e a dor daquele povo ali, aquela coisa tão terrível, que o meu rosto mesmo começava a fazer aquela expressão eu conseguia sentir, mas não conseguia acordar. Eu estava presa no sonho para me ver o que estava para acontecer. E isso, gente, era nos Estados Unidos. O diabo, com grande ira dos Estados Unidos, está preparando uma grande devastação. Gente, aí, nisso aí, eu ainda estava no sonho, sentindo aquela opressão maligna que estava ali destruindo. De repente, caía uma bomba lá em cima de algum prédio, mas aí eu não via, porque eu estava olhando para o acontecimento do rio, eu só ouvia a explosão para trás de mim e eu via que era prédio. Tipo as Torres Gêmeas, aquela coisa toda. Era uma coisa tão grande que eu conseguia sentir assim no ar o desespero daquelas pessoas querendo fugir. Aquele povo daquela ponte, quem estava do outro lado queria fugir de lá, mas não conseguia passar. Era uma coisa terrível. E eu demorei a acordar, gente. Mas não foi um pesadelo. Eu sei discernir o que é pesadelo. Isso foi tipo, Deus me mostrou em sonho algo que vai para acontecer nos Estados Unidos. O diabo está com grande ira dos Estados Unidos, mas grande ira daquele povo. Uma ira demoníaca que paira como nuvem de demônios naquele lugar. Através daquele povo que odeia. A gente sabe quem é que odeia os Estados Unidos. Então existe uma armadilha diabólica para os Estados Unidos, e eu entendi. O urso, que no começo do sonho estava dentro de um local que tinha 2 ursos, o urso, ele é a Rússia. Então, por isso que eu comecei dizendo, todo sonho que você sonha, se ele tiver base bíblica, ele é um aviso de Deus. A base bíblica está em Daniel 7:5. Continuei olhando e eis que o segundo animal era semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito: vai, levanta-te e devora mais pessoas, mata mais pessoas. O urso é a Rússia. A Rússia vai estar junto com algum outro líder para atacar os Estados Unidos. Primeiramente, eles vão se apoderar dos Estados Unidos dessa forma. Vai se fingir de amigo do Trump. Primeiramente, a Rússia, né? Eu me esqueço o nome lá do homem lá, Vladimir Putin, né? Ele vai se fingir amigo dos Estados Unidos, vai conseguir estar do lado do Trump, vai conseguir ajudar o Trump, porque o que ele vai ajudar o Trump conseguir, ele vai tomar depois. A Rússia vai se levantar com grande ira, com a ajuda de outra pessoa que no sonho era velho, era mais velho do que ele. Com a ajuda desse outro velho, eles vão atacar os Estados Unidos. E vai ser um desespero terrível de pessoas que moram nos Estados Unidos querendo fugir
Muita gente vai morrer. Eu não sei, gente, quando é que isso vai acontecer. Eu tô falando de um sonho que eu tive agora. Já tô aqui com um pouquinho de dor de cabeça. Acordei com dor de cabeça terrível, da opressão maligna que eu consegui sentir do diabo que está ali, gente, naquele lugar. Nunca fui nos Estados Unidos, mas no meu sonho eu estava nesse rio que tem uma ponte vermelha enorme. Aquela ponte desabava. Um avião dos Estados Unidos era atacado, entendeu? Por míssil, um avião cheio de pessoas. É um alerta, sim. Então, como eu sonhei com os Estados Unidos, eu quero deixar alerta para as irmãs que me assistem nos Estados Unidos. Tenha suas documentações em dias, vocês que não são daí. Porque vai chegar um momento que vocês vão querer fugir nas pressas. Vai ser esse momento, quando começar a guerra, vão deixar tudo para trás. Não vai se importar com nada, só com a vida. E tem muita gente que não vai conseguir sair por conta que está com a documentação atrasada. Então, prepare a documentação, prepare as malas, estejam prontos em todos os momentos, estejam prontos, porque existe sim profecias na Bíblia voltadas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos países que vai cair. E o versículo que eu li, o urso é a Rússia. Ele tem 3 costelas nos dentes, significa que ele vai matar o Vladimir Putin, ele vai matar 3 líderes de 3 nações. Eu acredito que um dos primeiros é o Zelensky. Mas como a profecia para os Estados Unidos é que os Estados Unidos vai cair e o Trump vai morrer, é possível que o segundo seja o Trump. Viu? Porque tem muita gente de olho nos Estados Unidos. A irmã Marina dizendo, Ponte Vermelha, São Francisco. São Francisco, né? É no Brasil, não? Tem uma ponte aqui no Brasil, não sei se é Rio São Francisco, não é no Brasil, não. Era uma ponte vermelha de um rio muito grande. Pois é, minha gente, é um alerta aqui. Eu sei que eu tive um sonho, a Bíblia diz, quem tiver sonho, conte como sonho. Eu estou contando como um sonho. Tá bom? E aí vocês que estão fora do Brasil, as irmãs que moram fora do Brasil, o alerta para vocês é o seguinte, deixe a sua documentação em dias. Deixem as documentação, o passaporte, estejam prontos. Existe um texto na Bíblia que eu não estou lembrado mais. Eu vou dizer aqui, se alguém lembrar, me fale onde é. Que vai chegar um momento, ó, diz assim, ó, naquele tempo, cada um voltará para as suas terras, correndo como uma gazela, corre para as águas. Eu não sei mais onde é, mas existe esse texto, não sei se é em Ezequiel ou se é em Isaías. Todo mundo vai voltar para o seu país, mesmo que você não queira. É através da guerra que as pessoas vão voltar dos países que estão. Eu estou falando dos Estados Unidos porque eu tive um sonho com os Estados Unidos, tá, minha gente? Não sou lembrado onde é, mas depois quando eu lembrar... Ai, que dor de cabeça ainda. Tá bom, minha gente? É isso que eu vim trazer para vocês. Vocês que conhecem alguém que mora nos Estados Unidos, vocês enviam. Eu sei que nesse momento, a gente vivendo tantos sinais, as pessoas não querem acreditar. Não querem acreditar no que está vindo. Não venha esperando paz, não, porque vai vir muita guerra, minha gente. A gente tem que estar pronto. Pelo menos é a certeza que Deus nos dá, é os sinais destas coisas que vai vir, que vai acontecer. Existem sim essas profecias. Os Estados Unidos é um dos países que vai cair, mas não é agora, já não. Primeiro ele vai derrubar os ditadores. Depois é que os ditadores se levantarão contra eles. E até lá você dá tempo de se preparar. Até lá você vai preparando as suas malas, seus passaportes. Porque você não está na sua terra natal. Se precisar sair, você está com o passaporte em dias. Prepare-se, tá? Né? Deixa eu só ler. Ô, irmã Cíntia, Pai do Senhor, irmã Cíntia. Tudo bem, irmã Cíntia? Missionária Cristiane tá aqui. Quinta-feira eu vou estar na live da missionária Cristiane. Eu tô com dor de cabeça, minha gente. Tomei um remédio ali. Mas quis contar esse sonho antes de esquecer, porque eu tenho esquecimento até do que eu sonho. Né? Então é isso, tá, minha gente? Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Vamos nos preparar. Vamos nos preparar cada dia, tá certo? Qualquer horário, qualquer momento eu entro aqui ao vivo.
Fica na paz do Senhor. Deixa o like só mesmo para poder o YouTube recomendar o canal para outras pessoas despertarem, tá bom?